eu queria chamar a sua atenção para dois aspectos aqui importantes. Presta atenção. Os moços têm principalmente uma porta de entrada, presta atenção. Os moços têm principalmente uma porta por onde entram muitas informações. E as moças também, essencialmente, uma porta, prioritariamente. Você vai entender por quê. Os meninos têm uma porta de entrada principal pelos olhos. Os olhos dos homens são a principal porta de entrada para tudo que ocupa seus pensamentos e seus sentimentos. Porque eu preciso dizer uma coisa para você, irmão. Você escolhe baseado, presta atenção, você escolhe baseado no que você tem pensado e tem sentido. Então, nossos olhos são importantes demais, nós homens. O Senhor Jesus tratou isso de uma maneira muito especial, nós já vamos falar um pouquinho sobre isso. Agora, irmã, a porta de entrada mais essencial para as irmãs é o ouvido. Como as irmãs sabem que essa porta de entrada dos irmãos é a mais importante, então geralmente as irmãs têm problema com o que vestem. Como os irmãos sabem que as irmãs têm uma porta de entrada enfática aqui, geralmente eles têm problema com o que falam para elas. Então nós precisamos de ajuda do Senhor aqui, porque o Senhor Jesus, Ele nos disse que se os nossos olhos fossem maus, presta atenção, irmão, se os nossos olhos fossem maus, todo o nosso corpo teria grandes trevas. E que grandes trevas seriam? Ele chega a dizer que se os teus olhos te fazem tropeçar, arranca-o de ti, para que não se perca todo o seu ser. É impressionante, irmão. Porque o que o Senhor está dizendo? Que nós precisamos nos preocupar com onde nós estamos colocando os nossos olhos. Nós precisamos nos preocupar. Irmãos, todos os irmãos, eu preciso citar um texto, eu quero que você abra sua Bíblia em Jó, e eu quero citar um texto para os varões aqui. Jó, e esse texto eu cito para que você coloque nas suas orações, irmão. Jó capítulo 31, verso 1. Presta atenção nesse versículo e vê se ele não te envergonha, irmão. Se esse versículo não te levar a dobrar seus joelhos e orar diante do Senhor, então tem alguma coisa errada conosco. Porque Jó está dizendo assim: fiz aliança com os meus olhos. Como, pois, os fixaria eu numa donzela? Irmão, nós precisamos receber a palavra do Senhor conforme ela é. Acolhê-la no coração. O que Jó está dizendo é o seguinte: como nós somos do Senhor, o Senhor tem te responsabilizado, jovem, por onde você tem colocado seus olhos. Presta atenção, nossos olhos têm funcionado como ladrões de imagens que nós capturamos e guardamos para nós e que não são nossas. Irmão, quando você olha algo, você vê uma moça vestida assim ou assado, você tem a opção diante do Senhor de capturar ou não aquela imagem. Só que você não tem o direito de fazer isso. Seria como se eu estivesse andando aqui na sua frente e você atrás. Caiu uma nota de R$100 do meu bolso. Você viu que essa nota é minha, mas você pegou essa nota e levou para a sua casa. Você capturou uma imagem que não é sua e que você não tem o direito de guardá-la. Agora, eu preciso que você compreenda o que essa imagem vai gerar em você. Essa imagem vai se alojar na sua mente e ela vai gerar
desejos e concupiscências que não poderão ser satisfeitas, porque aquela moça não é sua, ela não é a sua esposa. Você não tem o direito de levar para casa essa imagem. Se você está botando seus olhos sobre uma mulher que não é tua, isso é adultério, segundo a Bíblia. Nós precisamos estar claros dessas coisas. Para quê? Para que o Senhor tenha em nós verdadeira santificação. O que nós queremos? Nós queremos que a vontade do Senhor se cumpra na nossa vida? A vontade de Deus é esta, a vossa santificação. Então que seja claro isso para nós, que nossos olhos são porta de entrada. Irmãos, cuidemos dos nossos olhos. Ore sobre esse texto. Se foi possível para esse homem, Jó, ele é homem como nós, irmãos. Se foi possível para ele, Senhor, diante de Ti, na Tua presença, eu faço uma aliança com os meus olhos. Por acaso eu o colocarei sobre uma donzela? Que nós tenhamos da parte do Senhor responsabilidade espiritual com os nossos olhos, com aquilo que está entrando pelos nossos olhos. Que o Senhor tenha misericórdia. Irmão, dizem os especialistas, nós temos um querido irmão que atende muitas pessoas, e numa certa vez ele disse o seguinte, presta atenção, uma imagem pornográfica leva pelo menos 4 anos para despregar da sua mente. O pecado sexual é igual teia, irmão. Quanto mais você mexe, mais emaranhado você está. O pecado sexual é igual mosca que cai na teia. Você já viu da aranha? Quanto mais ela mexe, mais presa ela fica. Então, jovem, cuidado com impureza sexual no seu namoro. Porque isso é como uma teia. Quanto mais você mexe, mais preso você fica. Vamos avançar um pouco mais. Ore, irmão, ore sobre esse texto de Jó. Jó, capítulo 31, verso 1. Peça ao Senhor graça, para que o Senhor te ajude a ser radical com os olhos. Foi isso que ele disse. Ele não falou, ó, vai lá no oftalmologista, faz uma cirurgia, arranca os olhos e fica cego. Não é isso que o Senhor falou, né? Mas o Senhor está dizendo que nós precisamos ser radicais com os nossos olhos. Nós precisamos ser sérios com o pecado, como Ele é sério com o pecado. O problema é que nós muitas vezes amamos o que Deus não ama e aborrecemos o que Deus não aborrece, né? Que o Senhor seja gracioso conosco e torne claro isso ao coração dos irmãos. Mas vamos mais, eu estava falando que as irmãs, a questão das irmãs é o ouvido. Então, irmã, você precisa guardar os seus ouvidos. Você precisa guardar os seus ouvidos. Você precisa de graça da parte do Senhor para que seus ouvidos não sejam enredados. Sabe aquela conversinha fiada de jovenzinho que quer falar o que você precisa ouvir, que você é a mais tal, a mais isso, a mais aquilo? Senhor, misericórdia. Que as irmãs sejam ajudadas a guardar os seus ouvidos, porque isso é porta de entrada. Para quê? Para gerar coisas no coração. Então as irmãs acolhem aquela historinha do jovem que está só querendo conquistar algo momentâneo, guarda lá dentro do coração e aquilo gera nela um sentimento e ela se rende. Ela baixa a guarda. Ela põe os olhos no lugar errado. Deixa-me citar um exemplo aqui, mais adequado para os irmãos, que me ocorreu agora. Davi. Irmão, Davi foi um homem segundo o coração de Deus, os irmãos sabem. Mas interessante, irmão, que Davi, num dado momento da sua vida, quando você vai ler os capítulos narrados em 1 Samuel, em 2 Samuel, em 1 Reis, e até em crônicas, a respeito do que aconteceu com Davi, do pecado de Davi, o Espírito Santo é tão maravilhoso, irmão, que o Espírito Santo não ocultou os pecados dos grandes servos de Deus para que ficasse claro para nós o perigo deles. Então, Davi, se você ler lá o relato, diz assim, enquanto os reis deveriam estar na guerra,
Você se lembra? Enquanto os reis deveriam estar na guerra, Davi estava no palácio. Sabe o que Davi fez com relação aos olhos dele? Baixou a guarda. Falou, tá tudo bem. Baixou a guarda, botou os olhos sobre Batseba, o resto da história toda você já conhece. Isso levou Davi, porque um abismo puxa outro abismo. Então Davi primeiro botou os olhos sobre Batseba, depois ele adulterou com ela, depois ele matou o marido dela. E um abismo chama outro abismo. Então, irmão, que o Senhor nos advirta nessa manhã, em relação a essas coisas. Vamos um pouco mais. As irmãs, com relação aos ouvidos, que as irmãs estejam atentas no Senhor, para que nossos ouvidos sejam circuncidados pela palavra, para que nossos ouvidos sejam realmente filtro da parte do Senhor, para que nós não sejamos enganadas, minhas irmãs, para que você não seja uma jovem enganada, e não se aloje no seu coração coisas erradas. O que nós mais escutamos de jovens irmãs é que elas estão, de alguma forma, dando ouvidos para um moço que não conhece o Senhor. Daqui a pouco ela chega para a mãe ou para os outros irmãos e fala, mas ele é tão amoroso, ele é tão bacana, ele é tão diferente dos irmãos. É realmente impressionante como a porta de entrada gera abertura para se alojar no coração sofismas. Parece que é verdade, irmão, mas não é. Já se alojou no coração. Então abriu portas para que o pecado se instaure. Né? Porque primeiro, como o Tiago diz, primeiro nós damos lugar para a cobiça. A cobiça leva ao pecado. E o pecado leva à morte, né? Então, primeiro nós damos um lugar inadequado e cobiçamos aquilo. Eu quero aquele moço. Daqui a pouco isso dá lugar ao pecado. E o pecado leva à morte. Irmãs, sabe quantas de vocês que por um ouvido que não estava circuncidado, marcaram suas vidas para o resto delas, por exemplo, com uma gravidez inadequada?